Conversa. Então, eu vou começar fazendo uma apresentação em Libras, para que vocês já vão aí sentindo um pouquinho como que é essa língua, né? Esse universo diferenciado. Então, primeiro eu quero dizer, ó, feliz Dia das Mulheres, né? Para todas as mulheres que estão aqui presentes, né? Hoje é o nosso dia. Então, como eu disse, vou começar fazendo uma pequena apresentação pessoal minha, para que vocês sintam um pouquinho como é a língua brasileira de sinais. Então, meu nome é Daisy, meu sinal, minha idade, 63 anos, professora da UFS já 12 anos, né? Sempre na área de Libras. Então, sejam bem-vindos, né, a esse módulo do curso de vocês. Como o próprio módulo diz, ele é uma iniciação à língua brasileira de sinais. Então, vocês vão ter nesse universo, né, sobre a língua de sinais, a gente vai ver alguns conteúdos importantes. Então, nessa primeira conversa nossa, eu queria apresentar, então, o planejamento, embora ele já esteja disponível para cada um, certo? Mas para que vocês tirem dúvidas, caso haja, né, a respeito do planejamento, da avaliação. Então, vamos iniciar sobre o planejamento. Vejam, eu dividi esse módulo em 4 unidades, certo? E cada unidade vai ser composta, então, de 2 semanas. E nós vamos fazer da seguinte forma: sempre, a cada unidade, na última semana, vai haver uma avaliação simples, tá? Para ver como vocês estão acompanhando o conteúdo, se estão tendo alguma dificuldade ou não. E então vão ser, na realidade, 4 atividades, todas simples de serem feitas, então não tem nenhum grau de muita dificuldade, não. E aí a gente vai explicar um pouquinho, então, sobre cada um, ok? Então vamos lá. Na primeira semana, nós vamos pontuar um assunto teórico que diz respeito a algumas dúvidas, na verdade, que a gente tem acerca deste universo, o universo do surdo e da surdez, certo? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns mitos que às vezes nós temos por desconhecer a questão da surdez e desconhecer também o sujeito surdo. A gente guarda alguns mitos, como, por exemplo, né? Como é a nomenclatura correta para se referir? Seria surdo? Seria surdo-mudo? Seria deficiente auditivo? Então, nós vamos falar um pouquinho nessa primeira semana a respeito disso, para que vocês, né, conheçam, né, as terminologias, as dificuldades, né, que às vezes a gente tem nessa área, não sabe como se referir a esse sujeito. Então, é um conteúdo teórico básico a respeito disso. Então, vocês vão perceber que as aulas, né, ou seja, cada semana, ela está dividida em 2 partes. Tem um momento teórico, onde vocês vão acessar lá o material que eu disponibilizei, tanto para leitura, como também vídeos que vão auxiliá-los a compreender melhor esse conteúdo. E é muito importante que vocês assistam os vídeos e façam a leitura, porque elas vão, né, esclarecer muitas dúvidas que você tem acerca desse primeiro conteúdo, ok? Então, no final então, dessa primeira unidade, ou seja, na segunda semana, que é do dia 11 até o dia 15, né, de março, aí nós já vamos entrar numa outra área que seria mesmo a história
do sujeito surdo. A gente vai tratar desde a antiguidade como esse sujeito era visto socialmente, quais eram as posturas em termos, né, de educação para esse sujeito, a discriminação que ele sofria socialmente falando, enfim, nós vamos entender todo esse histórico e, inclusive, dentro desse histórico, vocês vão poder observar que existe 3 filosofias básicas da educação. Então, seria o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo. E aí vocês vão, nessa última semana, poder, então, fazer a primeira tarefa do nosso módulo, tá bom? Da língua de sinais. Então, é uma tarefa teórica, então vocês não precisam ficar muito aflitos, ainda não vamos chegar à prática da língua propriamente dita, só lá no final, tá bom? Então, vocês vão ler esse conteúdo histórico e no fórum vocês vão dar a opinião de vocês acerca dessas 3 filosofias e opinar, né? Dentre essas, qual você achou que seria a mais adequada para poder estar sendo aplicada na educação do sujeito surdo. Então, é uma tarefa bem simples e tranquila de ser feita. Aí é importante que vocês observem que tem, né, a data limite para que vocês enviem esta tarefa, ok? Tudo disponibilizado aí para vocês direitinho. Muito bem, alguém já está dizendo aqui no chat que já tem um sinal, beleza, né? Se você já tem um sinal, é muito bom. Então, para aqueles que não sabem o que é o sinal, eu já vou tirando as dúvidas aqui. Veja, gente, quando nós entramos no universo, né, da cultura e da identidade surda, ou seja, dentro de uma comunidade surda, e aí a gente vai ter, por exemplo, entre aspas, eu diria, né, um rebatismo, ou seja, a gente recebe um novo nome, né, dentro dessa comunidade. Por isso, Alberto colocou aqui que já tem um sinal, certo? Por quê? Porque nós podemos usar o nosso nome, como eu utilizei aqui na datilologia, quando eu me apresentei, né? Então, eu fiz D, A, I, S, Y, né? E o meu sinal é um D aqui na testa, né? Então, a gente tem o nome da gente, que a gente pode utilizar a datilologia, ou seja, o que é a datilologia, professora? É o alfabeto na palma da nossa mão. Então, a gente faz o alfabeto aqui, fazendo o nome, né, o nosso nome. E o sinal seria isso. O surdo, quando ele nos conhece, então ele parece que parou a gravação. Estão me ouvindo? Sim, sim, da senhora. Pronto, deu uma parada aqui para mim. Então, a gente recebe esse sinal na comunidade surda porque vai facilitar, inclusive para o surdo que não é alfabetizado. Porque se ele não é alfabetizado, de que adianta eu fazer, não é? O meu nome aqui com a datilologia. Então, por isso, eles renomeiam a gente dando um sinal. Isso é feito só pela pessoa surda, tá? Não é você chegar, não vou criar um sinal lindo aqui para mim, não é assim que funciona, é a comunidade surda, então, que nomeia a gente, ok? Muito bem. Então, nós já falamos dessa primeira unidade, né? E da primeira tarefa, então vamos para a segunda unidade. Na segunda unidade, começa dia 18 até o dia 22/3. Aí, nessa unidade, então, a gente já conheceu o histórico desse sujeito, a gente já falou sobre as questões sociais que envolve, sobre a questão da educação. Então, a gente vai entrar mais na área propriamente dita da constituição do nosso ouvido. Por que isso, né, professora? Não é aula de biologia, é de Libras, mas é importante que a gente conheça a estrutura do nosso ouvido para que a gente entenda, por exemplo, quais os graus que existe de perda auditiva ou os níveis ou decibéis de perda auditiva. Onde se localiza, por exemplo, uma perda auditiva quando ela é considerada uma perda severa, onde isso ocorre dentro da estrutura do nosso ouvido. Então, a gente vai conhecer, né, toda essa estrutura para poder identificar
não só os níveis e as perdas auditivas, mas também conhecer as causas, né? O que é que pode causar uma surdez? Será que eu, que sou ouvinte, né, que não tenho problema nenhum auditivo, posso vir a ficar, né, com alguma deficiência auditiva amanhã ou depois? Então, vocês vão ter todo o esclarecimento acerca disso. E, para isso, vocês têm um material de leitura, tá certo? E também vídeos que eu disponibilizei. Então, vocês vão perceber que sempre na parte teórica eu vou estar trabalhando com textos e vídeos, e na parte prática eu mesma gravei, gente, os sinais para que vocês vão aí a cada semana adquirindo novos sinais e já se esforçando para fazer uma frase, né? Tentar construir uma frase na língua brasileira de sinais, certo? Então, a língua brasileira de sinais, ela tem uma sigla que é Libras, né? Então, nós chamamos Libras, que é a língua brasileira de sinais. Ela foi oficializada através da Lei 10.436, de 2002. Então, é a segunda língua, legalmente falando, né, do nosso país. Então, depois do português, nós temos a língua brasileira de sinais. Embora nós tenhamos mais de 200 línguas indígenas brasileiras, mas, assim, legalmente falando, nós temos a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais, a Libras, certo? Muito bem. E aí, a gente vai ver nessa segunda unidade, lá na segunda semana, do dia 25 ao dia 29, que nós vamos ter mais uma atividade. Cada atividade dessas 4, né, elas vão valer 10 pontos cada uma. Então, é importante que você participe, depois nós vamos dividir, né, e dar a nota final de vocês. Pois não? Parece que alguém falou alguma coisa? Não? Ok, tá bom. Então, ficou algum áudio aí aberto, né? Muito bem. Então, nessa segunda tarefa, nessa semana do dia 25 ao dia 29, vocês estarão também postando no fórum uma atividade relacionada aos parâmetros. Professora, o que é isso? Isso de parâmetros. Os parâmetros é um dos conteúdos que vocês vão conhecer da língua brasileira de sinais, e eu postei lá algumas palavras em português, então vocês vão identificar essas palavras nos sinais que eu dou na parte prática, e você vai dizer quais parâmetros existem naquela palavra. Então, é preciso ler o conteúdo e acessar os vídeos, viu, gente? Para que vocês entendam o que são os parâmetros. Já dando uma palhinha, né? Nós temos apenas 5 parâmetros na língua brasileira de sinais. O primeiro é a configuração de mão. O que é isso? É como a minha mão vai se apresentar para eu construir uma palavra em Libras. Uma palavra é um sinal, certo? Então, é como a minha mão ela vai aparecer para aquela pessoa com quem eu estou conversando. É o modelo, literalmente, da mão. Isso é a configuração de mão. O segundo parâmetro que nós temos é o ponto de articulação, ou seja, onde é que esse sinal vai ocorrer no meu corpo. Vai ser na área do meu rosto, da cabeça, na área, né, do coração, na área mais baixa, na área dos membros superiores ou dos membros inferiores, ou no espaço neutro, que é um espaço que vai desde o queixo até a altura do umbigo, mais ou menos, né, na linha ali do nosso umbigo, da barriga. Então, a gente chama de espaço neutro, a gente vê muito quando os intérpretes, né, naquela janela que tem de tradução, às vezes eles estão se comunicando, a gente vai ver que muitos sinais é feito nesse espaço neutro, ou seja, não está tocando nem a cabeça, né, nem uma outra parte do corpo. Então, aí é o ponto de articulação, então nós já temos 2, configuração de mão, ponto de articulação. O terceiro é o movimento. Então, nós temos sinais que têm movimento
e nós temos sinais que são sinais estáticos, eles são paradinhos, né? Então, quando eu falo, por exemplo, a palavra oi, então tem movimento, certo? Mas quando eu falo, por exemplo, o sinal para me desculpe, então a mão fica na configuração da letra Y, coloca aqui embaixo, encostado no queixo, e faz aquela carinha de pisei na bola, né? Então, é um sinal estático. Então, recordando, configuração de mão, ponto de articulação, movimento. O terceiro é orientação e direção, ou seja, tem sinais que eles vão ou na horizontal ou na vertical, ou para frente ou para trás. Exemplo, a palavra, o sinal trabalhar. A mão fica na configuração de L e você vai fazer esse movimento para frente e para trás, certo? Então, tem uma direção, tem um movimento, e o último parâmetro é a expressão facial e corporal, ou seja, é o último, mas ele é tão importante quanto todos os outros. Por quê, professora? Porque a língua de sinais vai usar esse recurso da expressão facial e corporal como se fosse, por exemplo, no nosso caso, né, ouvintes, que usamos a oralidade, o nosso recurso da tonalidade da voz. É como se, por exemplo, se eu chegasse hoje à noite e falasse assim: boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Hoje estou muito feliz, porque é o Dia das Mulheres. Então, na nossa forma de comunicação, na oralidade, a gente faz uma tonalidade de voz que dá a entender o outro que você está feliz, que você está eufórico. Então, a gente aumenta o tom da voz, né? Ou se a gente estiver muito triste, então a gente ai, gente, né, hoje eu estou muito triste, então você abaixa o tom da voz. Então, nós temos esse recurso na oralidade. Como os surdos não se comunicam oralmente como nós, então eles vão usar e carregar na expressão facial e corporal. Por isso é muito importante esse último parâmetro, tá certo? Então, nessa atividade, vocês vão ver as palavras que eu disponibilizei lá, na área de trabalho, e aí vocês vão identificar naquela palavra quantos parâmetros tem, quais os parâmetros foram usados aqui. Para isso, gente, Ele descontou os 50, eu falei a você. Para isso, é só acessar os sinais que eu dei, e aí vocês vão identificar os parâmetros, ok? Muito bem. Então, nós chegamos agora à terceira unidade, que é do dia 2, desculpe, até o dia 6/4. Então, na terceira unidade, nós teremos o nosso encontro presencial. E aqui eu vou pedir assim, ó, por favor, não faltem, né? Não faltem esse encontro, porque ele é muito importante, porque ele vai preceder a nossa terceira atividade. E aí, no caso, é uma atividade mais elaborada. Então, é muito importante que vocês vão a esse encontro presencial para tirar todas as dúvidas, certo, gente? Porque a gente está trabalhando com a língua que é visual gestual, né? É uma língua diferenciada da nossa. Então, esse encontro ele é essencial para que você tire todas as suas dúvidas, que a gente treine melhor os sinais e também vai ajudar, como eu disse, nessa terceira atividade, que é uma atividade onde vocês vão postar a transcrição da língua ou sistema de notação em palavras, que é um conteúdo um pouco mais difícil da gente entender, ok? Então, aviso está dado aí para vocês. Muito bem. E chegamos, então, no nossa última unidade, na quarta unidade, também está dividida, né? Todos estão divididos em 2 semanas. Então, na primeira semana, vocês vão conhecer o melhor sistema de escrita que nós temos hoje, que está sendo usado mundialmente falando, que é o Sayoride. O que é isso, professor? O Sayoride
é um modelo de escrita, de código, né, criado por uma americana chamada Valéria Sutton, e esse sistema de escrita de sinais, ele está esparramado por todo o mundo, né, e sendo utilizado para escrita de sinais de várias línguas em vários países. Então, às vezes, a gente pensa assim que, por exemplo, a língua de sinais brasileira, a Libras, é uma língua ágrafa, né? Ou seja, não tem grafia, mas já não é mais assim, porque já existe esse sistema, existem outras iniciativas, mas o sistema mais utilizado, por enquanto, é o Sayurite. Ele já está sendo usado principalmente na região sul e sudeste do nosso país. As outras regiões ainda estão lentas em adquirir, né, essa prática em sala de aula, mas no sul e no sudeste ele está sendo mais divulgado. Ou seja, a criança ela é alfabetizada não só em Libras, mas também na escrita dessa língua. Então, é um sistema de escrita muito interessante. Espero que vocês gostem de conhecer, né? E entender um pouco também. É lógico que vocês não vão aprender a escrever no Sayurite, porque nós precisaríamos de um curso de mais de 80 horas só disso, para vocês aprenderem, mas é para vocês terem essa noção, né, de que existe um programa, né, de escrita já dessa língua, e ele é muito importante na hora da alfabetização da criança surda. E na segunda semana, na semana de 22 a 27 do 4, aí vocês terão uma atividade que é uma atividade exclusivamente prática, tá, gente? Então, vocês irão criar uma apresentação na língua brasileira de sinais. Ai, professora, será que daqui até lá eu vou aprender algum sinal? Se praticar, tá? Se você treinar, com certeza vai. Muito bem. A Bruna falou aqui que precisa voltar a estudar Libras mesmo, porque ela tem uma aluna surda. Com certeza, viu, Bruna? Vai ser essencial para o seu contato com essa pessoa, né, com essa aluna. Embora o professor ele tenha direito legal, tá, gente? É direito por lei do decreto 5.626 de 2005, de ter em sala de aula um intérprete de Libras. Então, se não tem, tem que solicitar, porque nós temos esse direito por lei. É muito importante que, né, o professor tenha uma base mínima, pelo menos, da língua de sinais para se comunicar o básico com esse aluno surdo. Então, muito bem, espero que você aproveite, então, esse módulo de Libras, viu? E aprenda mais sinais aí conosco. Tá certo, Bruna? Então, gente, nesse dia também da aula, que vai ser presencial lá no Polo, então é muito importante que vocês compareçam, porque também vocês podem tirar as dúvidas relacionadas a essa apresentação pessoal. Não é nada também assim difícil demais, porque se vocês acessarem o conteúdo, né, dessa unidade, vocês vão ver que eu fiz até um pequeno vídeo apresentando para vocês como seria essa apresentação pessoal. Então, vocês vão dizer o nome, se tem um sinal, a idade, né? Se trabalha, se estuda, né? Enfim, é uma pequena apresentação da pessoa de vocês. Ok? Alguma dúvida até aqui? Pode perguntar. Não? Estou olhando aqui no chat, mas não estou vendo nenhuma dúvida. Muito bem. Aí, uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, gente, é sobre esse livro aqui, ó. Esse livro, ele foi disponibilizado em PDF para vocês. Então, vejam, além dos vídeos, que são vídeos curtos, tipo assim, de 10, no máximo 15 minutos, que eu faço uns vídeos ensinando os sinais para vocês, certo? Em cada aula, a cada semana vocês vão ver lá os vídeos dos sinais. Fora isso, esses vídeos que eu estou disponibilizando para vocês de sinais,
tem também nesse livro, né, no PDF para vocês. E é um livro, gente, super didático, porque vocês vão ver lá que ele tem o desenho da palavra, ele tem o nome da palavra, e em seguida vem na lateral os parâmetros que você vai utilizar para fazer aquela palavra em Libras, ou seja, para fazer o sinal daquela palavra. Então, auxilia bastante. Ele vai dizer assim, ó, mão direita na configuração de A, por exemplo, né? Com movimento tal. Então, na lateral do livro, vai auxiliar vocês a ver como você vai se comportar a sua mão para fazer aquele determinado sinal. Deixa eu ver aqui uma que a Bruna está falando. Pronto. Se o encontro presencial é obrigatório, olha, se é obrigatório, não é, você pode faltar, né? Mas veja, a questão é que ele é essencial, certo, gente? Ele é essencial para a terceira atividade que vocês vão fazer, porque vai clarear bastante na mente de vocês, porque não é uma atividade tão fácil assim, como eu já expliquei, e também vai ajudá-los na última atividade, certo? Porque vocês vão poder estar junto comigo, aprendendo o sinal ao vivo e a cores, né? Então, é muito melhor, né, do que aqui numa telinha. E, além disso, né, gente, ele é fundamental para que a gente também se conheça pessoalmente, já que a gente vai passar, né, todo esse tempo aqui, 60 horas, mas, assim, a maior parte online, tá certo? Então, por favor, não faltem, né, nesse dia para a gente tirar todas as dúvidas. Eu entendo, né, a dificuldade de vocês que são professores, né? Então, se vocês têm uma justificativa plausível, é bom até que mande, né? De repente, pode mandar a declaração da escola que esse dia vocês não foram dispensados, caso não sejam, né, dispensados, vocês podem mandar uma declaração da escola justificando aí a ausência. A data, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no calendário. Vai ser dia 6/4, que é um sábado, de 8 até meio-dia, certo? Então, dia 6/4, de 8 até meio-dia. Mas, caso vocês esqueçam, isso está lá marcado no nosso cronograma, viu? Das atividades. Muito bem, que pergunta maravilhosa. A Cristiane está perguntando, professor, eu sou canhota, né? Será que eu vou ter alguma dificuldade para fazer os sinais? Não, viu, Cristiane? Então, assim como, por exemplo, eu utilizo a mão direita, né? Para fazer o alfabeto, vou dar um exemplo para vocês. Aqui está a letra A, certo? A, B, C. Se você utiliza a sua mão esquerda, é canhota, você vai fazer a mesma configuração na mão, né? B, C, e não vai ter dificuldade alguma. A gente tem que fazer o sinal com a mão que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, se for canhoto, com a mão esquerda, ok? Se não, vai utilizar a mão direita. E alguns sinais, boa parte deles, às vezes, requer a utilização das duas mãos. Como, por exemplo, eu falei aqui a palavra trabalhar. Então, a mão fica na configuração de L, e uma vai para frente e a outra vai para trás, aqui na horizontal. Então, ó, trabalhar, certo? Então, às vezes a gente utiliza as duas mãos, às vezes a gente utiliza apenas uma mão ou outra mão. Mais alguma pergunta? Não? Então, eu gostaria de aproveitar esse tempo, embora já tenha o vídeo disponibilizado do alfabeto, eu gostaria de fazer com vocês nessa noite, se me permitem, né? Mais um pouquinho do tempo de vocês, para a gente fazer o alfabeto manual. Então, vamos lá? Então,
A. Oh, beleza. Ótimo que abriram a câmera, porque aí eu posso ver se a mãozinha de vocês está correta. Agora você sobe todos os dedos e coloca só o polegar, ele vai virar. Isso é cada partinha desse dedo a gente chama falange. Então ele vai virar e vai ser posicionado no meio da mão. Às vezes dá um pouquinho de dor nos dedos, porque a gente não está acostumado a utilizar, por exemplo, né? É o dedo tão dobradinho dessa forma. Então, B, girou a mão, faz o C. O C, para nossa alegria, ele tem o formato da letra C, né? Já facilita a nossa vida. Agora, você suba tudo, dobre, só 3 dedos aqui, olha, esses 3 dedos, você vai juntar o seu polegar e vai ficar só o dedo indicador para cima. Então, aqui nós temos a letra D, que é literalmente, gente, olha, um desenho de um D, ó. D. Depois você vai pegar os seus dedos, deixe de novo aberta a mão e puxe como se fosse a garra de um animal, ó. Aqui nós temos a letra F. Ok? Então, vamos do A de novo? Então, A, levanta, dobra o polegar, B, virou a mão, C, levanta o indicador e abaixa os 3 fazendo uma bolinha aqui, D, puxa tudo para trás, E, muito bem. Agora, levanta o indicador, levante os outros, abaixe só o indicador e prenda ele com o polegar. Aqui a gente tem o F, tá vendo? Vou virar a minha mão para vocês verem. Vou virar mais um pouquinho, F, tá vendo? Fazer em 3D aqui para vocês verem o F. Levante tudo, abaixe só esses 3 dedos aqui, prenda na palma da mão. A gente tem o G. Agora, levante só o indicador, coloque o polegar entre eles e gire. Aí a gente tem o H, tá vendo? Então, você veja que as outras letras, elas foram letras estáticas, mas o H, ele tem movimento, ó, tá vendo? H. Volte a mão na mesma posição, abaixe todos esses dedos, deixe só o dedo mínimo em pé, a gente tem a letra I, certo? Agora, com a letra I, a gente vai desenhar um J no ar. Então, a gente vai fazer, ó, J, certo? Eu estava na letra I, aí eu faço, ó, J. Tudo bem? Volte sua mão. Abaixe esses 2 dedinhos aqui, ó, o mínimo e o anelar. Coloque o polegar entre o indicador e o médio, e aí você vai para cima. Aí a gente tem o K. Tá vendo? Tem uma letra também que tem movimento. Aí, o L, para a alegria de todos, é um L, né? Olha, é o desenho de um L, não tem como errar. O M vai representar um M minúsculo, lembre daquelas 3 perninhas que tem no M minúsculo, então, ó, M, tá vendo? O N também só tem 2 perninhas, então você prende mais um dedinho, então N. O O é uma bolinha, então também não tem como errar, é o desenho, né, de um O. Agora, bote sua mão naquela posição anterior. Vocês lembram como era o H e o K? Muito bem, ele era assim, certo? O H você dá uma volta,
O K você sobe e o P é deitado a mão, tá vendo? Então, a mão fica nessa posição aqui, ó, na horizontal, olha. Vou fazer aqui na lateral para vocês visualizarem melhor. Então, com o mesmo modelo, ou seja, com a mesma configuração, eu faço 3 letras do alfabeto. Eu faço H, só que movimenta. Eu faço K para cima. E deitado a mão é P, certo? P. Então, paramos no P. Suba a mão de novo. Lembra como era o G? O G era assim, certo? Só que quando você faz essa posição para baixo, é o Q, certo? Então, para cima, G, para baixo, Q. Muito bem, volte sua mão. Agora, abaixe esses 2 dedos e o indicador e o médio você cruza. Aqui é o R. R. Agora, feche tudo e bote o polegar cravado aqui no meio. S. S. Agora, suba a sua mão. Abaixe só o indicador. Você vai projetar o seu polegar atrás do indicador. Então, você vai fazer isso. Vou ficar na lateral para ficar mais visível para vocês, ó. Coloque atrás, ó. Veja, vou virar para vocês verem. T. Tá vendo? T. Então, preste atenção que parece o F, ó. O F, o polegar fica na frente, ó. F. Quando o polegar vai para trás, T. Certo? Aí, volte tudo, abaixe esses 2 dedinhos, só vai ficar esses 2 juntos aqui, ó. Segura com o polegar os outros, senão eles fogem do lugar. Então, o V, é um V, né? O X, você vai fazer a mão como se fosse um ganchinho, tá vendo? Olha, vou fazer aqui na lateral para vocês verem, e você puxa. Então, é uma letra que tem movimento. X. Com o dedo indicador, você vai desenhar um Z aqui, ó, na sua frente. Então, você vai fazer, ó, Z. Tá vendo? Faz aqui, ó, Z. E aí tem o W, o Y e o K, certo? Então, W é o desenho, tá vendo, gente, de um W mesmo. Então, W, W. O Y, você deita 3 dedos aqui, né? E deixa só o polegar e o mínimo. Aí, essa letra, ela tem um movimento para frente. Então, ó, Y, Y. E o K eu já ensinei depois do J, certo? Eu só esqueci de colocar aí o Y e o W no lugar certo. Desculpe. Muito bem. Então, aí está o nosso alfabeto. Então, durante essa semana, por favor, já vá treinando em casa. Ó, treinar. Você alisa a mãozinha assim, ó. E casa é o formato do telhado, tá vendo? Os sinais. Então, treine em casa os sinais do alfabeto, certo? Para que vocês já vão fazendo aí o nome de vocês. Ok? Alguma dúvida, gente? Tem um videozinho para vocês, não só do alfabeto, mas também dos numerais, viu? Ok. Então, se vocês quiserem já aprender como é o meu nome, essa frase todinha em libras, você vai usar só a letra U, certo? Só que é assim, ó. Se você utilizar com a palma da mão para frente da pessoa com quem você está conversando, se você fizer isso, passar na frente com a carinha de pergunta, tipo de interrogação. Eu estou perguntando, qual o seu nome?
em libras. Então, ó. Mas, quando eu coloco a palma da mão para dentro, assim, ó, de um ombro, não precisa encostar no ombro, tá, gente? Mas saindo de um ombro para o outro, aqui é uma frase toda, você está dizendo, ó, meu nome é. Então, sem falar, certo? Eu vou fazer agora aqui, o meu nome é em libras. Então, qual é o seu nome? Tá certo? E o meu sinal, você vai fazer a mão na configuração de A. Quando você joga para fora, faz esse movimento. Eu vou fazer bem em câmera lenta, porque às vezes borra, né, gente? Quando a internet não está muito bom. Vou fazer em câmera lenta. Quando você gira para frente, você está dizendo, qual é o seu sinal? Quando você gira para dentro, o meu sinal é, tá certo? O meu sinal é. Como eu disse para vocês, o meu sinal é a letra D do meu nome, primeira letra, aqui na testa, fazendo um movimento. Por quê? Antes, eu tinha um sinal bem grande aqui na testa, parecendo aquela Sabrina Sá, mas foi retirado, né? E aí eu ganhei esse nome por conta desse sinal diferenciado, eles me deram, certo? Está Professora, travando. Manuela disse que está travando para alguns, né? professora, Pois não? com relação ao sinal, há muitos anos atrás, quando eu fiz lá na APADA, eles informaram que a gente tem um sinal geralmente dado por um surdo. No meu caso, eu tenho um sinal, mesmo não estando convivendo em comunidade surda. Mas eu pensando agora que a gente vai ter que fazer essa apresentação, quem não tem um sinal vai criar um sinal? Ou Não, não. Se você não tem sinal, você vai fazer só o seu nome, tá certo? E falar é, as outras coisas, né? Sua idade, né? Por exemplo, se eu vou fazer uma pequena apresentação pessoal, eu já fiz o meu nome, eu vou continuar para vocês terem uma ideia de mais ou menos como é, tá certo? Então, fez o nome, eu fiz o meu sinal, aí em seguida eu vou fazer minha idade. Idade, a mão fica em Y, e a gente passa aqui no ombro, ó, idade. Minha idade, aí eu vou fazer, né? 63, certo? 63. Aí eu posso dizer, por exemplo, porque vocês já vão estar sabendo esses verbos que vocês já estudaram no conteúdo da disciplina. Então, vocês vão dizer, por exemplo, esse é o sinal de nasci, ele é feito na área do abdômen, só que como minha tela está pequena para vocês, eu vou fazer aqui ele alto, tá? Mas a gente faz na área do abdômen. Então, eu nasci, esse é o sinal da Bahia, tá? Eu nasci na Bahia. Aí, digamos que você vai dizer, professora, mas eu não sei como é o sinal do meu estado, porque não está no conteúdo. Tranquilo, você pode utilizar a datilologia, tá certo? Então, quando você não souber um sinal, aí você pode utilizar a datilologia. Então, eu nasci na Bahia, sou professora de Libras. Libras, a mão fica espalmada, uma vai e a outra vem, tá? De Libras, já a 12, isso aqui é 1, 12, esse é o sinal de anos, já há 12 anos. E esse é o sinal de UFS, na UFS, certo? Então, é uma pequena apresentação pessoal. Eu dei sinais de alimentos para vocês, dei alguns verbos. Você pode dizer, eu gosto de comer, aí escolhe lá um alimento que você gosta e descreve, né? Então, é uma pequena apresentação pessoal, tá certo? Sinal de... Pronto, deixa eu só ver aqui que tem algumas perguntas. Primeiro, para quem estava falando antes, só que eu perdi aqui, desculpe o nome,
Mas se você receber um sinal na PADA, esse é o seu nome na comunidade surda. Você não pode esquecer ele, tá bom? Aí você faz o seu sinal. Alguém está perguntando aqui. Essa aula vai ficar disponível? Sim. Ela está sendo gravada e vai ficar disponível para vocês, ok? Então, sem problema. Qual é o sinal de Sergipe? Então, vamos lá. Lembra como é a letra S do alfabeto? É assim, certo? Então, essa é a letra S. Então, você vai puxar para baixo ó, e virar. Então, ela tem movimento, tá com a mão assim, você gira e puxa para baixo. Sergipe, Sergipe. Professora, eu faço o sinal de química. Muito bem. A mão fica nas duas configurações em Y, tá certo? E você vai fazer esse movimento, ó. Espero que não fique borrado para você, mas você vai fazer esse movimento. Então, para algumas pessoas o vídeo está travando, aí eu não sei se realmente é a minha internet ou se é a sua internet, mas de qualquer forma vai ficar a aula disponível para vocês. Olha, tem gente, a Carla está dizendo que está normal para ela, provavelmente então é a sua internet, viu? Que está dando algum probleminha aí. O sinal de professora, muito bem, professor, professora. A mão vai ficar na configuração de P, lembra como é o P, ó? Polegar entre os dois dedos, indicador e o dedo médio, só que a mão é deitada. Então, na sua frente, você projeta uma vez, outra vez. Então, ó, professor, professor. Ok? Vamos dar banho. Então, vamos fazer o seguinte. Como eu perguntei, ninguém mais tem nenhuma dúvida. Nós vamos encerrar, então, a nossa aula por aqui. Pronto, qual é o sinal para falar filhos gêmeos? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer a palavra filho, tá? A palavra filho é feita da seguinte forma. Se é homem, esse é o sinal de homem, ó, que é a barba, né? Representando aqui a barba, homem. Se for mulher, a mão em polegar, aqui na lateral da boca, você parte aqui, ó. Mulher, homem. Aí eu vou abaixar um pouquinho a minha câmera, porque a palavra filho é feito no peito, tá? Então, só um momentinho. Então, com a mão nessa configuração, você vai puxar. Olha. Puxa assim, a mão está aberta, você puxa. Recording in progress. Vai lembrar a gente, sabe o quê? O sugar do leite materno. Eu sempre digo para os meus alunos, quando forem estudar Libras, por favor, associe alguma coisa para que você não esqueça. Então, se for filho, então você vai fazer isso. Aí, na altura do peito, você vai puxar, então, filho. E gêmeos, a mão é em G, tá vendo? E você vai fazer assim, ó. E abre. Então, ó. Gêmeos. Só que na altura da barriga, tá bom? Só que minha câmera não permite isso. Então, na altura da barriga. Por isso, é importante vocês não faltarem, tá? No nosso encontro presencial, porque vai me ver como um todo, vai facilitar melhor para vocês. Então, para quem me perguntou, filho, né? Vai fazer o sinal de filho, se for homem, e gêmeos. Gêmeos, da altura da barriga. Olha, na internet tem muita coisa sobre Libras, tá? Olha, se você acessar, por exemplo, o site do INES, o que é INES? Instituto Nacional de Educação dos Surdos. A sigla é ines.org.br. Se você acessar o site do INES, é um lugar, uma fonte maravilhosa para você aprender sinais, inclusive
eles têm, num dos links da tela deles lá, você vai ver que tem dicionário. Aí, quando você clica no dicionário, abre uma janelinha e embaixo você pode digitar a palavra que você quer saber e aparece ali, gente, um surdo fazendo sinal. É muito legal porque é um falante nativo da língua que faz o sinal para a gente, tá bom? Então, INES é uma fonte muito boa. Fora isso, tem muitos outros sites que ensinam Libras, certo? Eu só digo assim que tem uns que são muito informais, gente que quer gravar em Libras e joga às vezes na internet e às vezes os sinais não estão corretamente feitos, tá certo? Então, peguem sites mais seguros, né? Que estejam, né? Melhores, tá? Para vocês aprenderem ali. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Olha, a respeito do encontro presencial, Claudemir está perguntando. Veja, Claudemir, como só sou eu que sei a língua brasileira de sinais, e eu não tenho como estar em todos os polos ao mesmo tempo, então, a professora Mônica está dando a sugestão de nós fazermos isso no polo de São Cristóvão, certo? É essa a proposta, da gente concentrar todo mundo no polo de São Cristóvão, tá bom? Essa é a proposta. Mais alguma pergunta? Se não, gente, eu vou dar, então, ó, meu boa noite para vocês, certo? Qualquer dúvida, nós temos os tutores que estão sempre dispostos para ajudá-los, eu também, né? Qualquer coisa, nos contate e a gente vai estar respondendo e ajudando da melhor forma, ok? Então, eu espero que vocês aproveitem essa disciplina, estudem, é fantástico conhecer esse universo do surdo e acerca também da surdez, vai tirar muitas dúvidas, né, de vocês, tá bom? Tchau, tchau. Vai com o padre aí, vamos para mim. Daqui a pouco eu risco lá na montanha. Essa é uma versão paquistanesa. A aula presencial vai ser dia 6/4. Eu já falei anteriormente, né? Dia 6/4, no polo de São Cristóvão, de 8 até meio-dia. Tchau, tchau.